Marcos 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós pedimos que o dom de profecia entre em ação neste momento, e para tanto nós rogamos a assistência poderosa do Teu Santo Espírito. Fala com a Tua igreja que veio aqui para adorar-Te, e faz parte da adoração ouvir a Tua palavra para colocá-la em prática. Ajuda-nos, Senhor, nos dê sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz por meio da exposição desse texto, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um jovem aspirante ao ministério pastoral, antes de ser ordenado, consagrado, passou por uma banca examinadora. Era necessário. E em meio à banca, em meio ao exame, em meio às perguntas, em meio à entrevista, o jovem estudante de teologia e que estava pertinho do ministério deixou escapar uma informação que quase complicou a sua vida. E a informação que ele deixou escapar em meio à entrevista foi que ele não acreditava no demônio, ele não acreditava em espírito maligno, ele não acreditava em diabo. Os pastores que estavam ali naquela mesa, naquela banca de exame teológico, estavam chegando então a uma conclusão: não podemos ordenar esse jovem ao ministério pastoral, porque ele não acredita no adversário da igreja, ele não acredita no demônio, ele não acredita em espíritos malignos, ele não acredita no diabo. Não temos como consagrar esse jovem ao ministério pastoral. Mas ali havia um senhor, um ancião, sábio, experiente, pediu a palavra e disse o seguinte: caros colegas, não há razão para nós impedirmos esse jovem de ir ao ministério. Tudo bem, ele não acredita no diabo, ele não acredita na existência de espíritos malignos, mas caros colegas, vamos fazê-lo acreditar. É só ordenar o jovem e enviar ele para o campo. Logo, eu prometo a vocês que ele vai passar a acreditar em demônios. Isto é, vamos tirá-lo da teoria e vamos colocá-lo na prática. Na prática, ele vai ver o que é bom, ele vai ver o que é ruim na verdade, ele vai ver o que é maligno, ele vai travar batalhas contra principados e potestades, batalhas as quais ele jamais poderá negar que as teve.
Interessante, queridos, que o texto que nós acabamos de ler, que fala sobre Jesus acalmando uma tempestade, é nada mais e nada menos do que Jesus tirando os discípulos da teoria e colocando-os na prática. Porque se você olhar de maneira rápida para o contexto imediato anterior, você vai ver que Jesus passou o dia ensinando aos discípulos por meio de parábolas. Por exemplo, capítulo de número 4, no início do capítulo, Jesus fala sobre a parábola do semeador, até o versículo de número 20. A partir do versículo de número 21 até o versículo de número 25, nós temos a parábola da candeia. A partir do versículo de número 26 até o versículo de número 29, nós temos a parábola da semente. E a partir do versículo 30 até o versículo de número 34, nós temos a parábola do grão de mostarda. Todas essas parábolas são histórias, são ensinos relativos ao reino de Deus. Jesus está com os seus discípulos, e discípulo significa aluno. Jesus está com a sua turma, Jesus está com o seu alunato, Jesus está ensinando os seus, e ensina por meio de parábolas. Os discípulos aprenderam alguma coisa, e aí Jesus então os convida para uma viagem. Vamos fazer uma viagem. Eu acredito que vocês já aprenderam o suficiente para passarmos de um lado para o outro. A propósito, o destino era Gadara. Os discípulos de Jesus iriam para a região de Gadara e lá iriam presenciar um exorcismo. Jesus iria libertar um homem que há muito tempo estava possesso. Mas antes disso, em meio à viagem, os discípulos tinham muita coisa para aprender. Lições que as pessoas geralmente não aprendem enquanto estão escutando uma pregação como essa. Lições que são aprendidas no mar da vida. Nós temos aqui a narrativa de Jesus acalmando a tempestade, porquanto os discípulos, assim como Jesus no barco, enfrentam uma grande tempestade. E olhando para o texto, amados, eu gostaria de trazer à lume algumas lições sobre as tempestades da vida. A primeira delas é a seguinte: as tempestades da vida atingem os discípulos obedientes de Cristo. As tempestades da vida atingem, afetam os discípulos de Jesus, e diga-se de passagem, os discípulos obedientes de Jesus. É bem verdade que muitas tempestades são provocadas por causa da desobediência. Tem muita tempestade enfrentada por muita gente que são provocadas justamente por causa da desobediência do homem. Quer um exemplo bíblico disso? Jonas. Jonas foge da vontade de Deus, tenta ir para longe do plano de Deus. É bem verdade que não consegue, mas em sua fuga, em sua desobediência, quando ele pega um navio para distante da vontade de Deus, o que é que acontece, irmãos? Tempestade, vendaval, vento forte, Deus falando por meio de tempestades. Deus envia tempestades para filhos desobedientes. Mas o que está em questão aqui é que os discípulos de Jesus não estão em desobediência. Pelo contrário,
eles passaram o dia ouvindo o Mestre. Eles passaram o dia inteiro escutando palavras de vida eterna. Eles não se apartaram um minuto sequer das palavras que saíam dos lábios do Mestre. O Mestre Jesus, o rabino dos discípulos, estava o tempo todo ventilando informações eternas, ensinando coisas espirituais, ensinando o Evangelho, e os discípulos estavam assimilando aquelas informações. Antes do anoitecer, quando o sol está quase se pondo, a noite está chegando, Jesus então chama os discípulos para a travessia. E perceba, os discípulos em momento algum dizem assim: nós não vamos, não queremos participar dessa viagem. Se o Senhor quiser ir, vá só, nós não iremos contigo. Não é isso que acontece. Eles obedecem. O narrador sagrado diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Perceba, não há nenhuma hesitação dos discípulos. Eles obedecem de imediato. Eles obedecem de pronto. Eles estão prontos a obedecer. E é isso que acontece. Mas notem, esses discípulos obedientes não são poupados de uma forte tempestade. Tempestade essa que estava fazendo com que o barco só sobrasse. Porque o pânico, o terror aqui, é claro, os discípulos estão a ponto de morrer. Há um pânico que toma conta dos discípulos. Eles eram profissionais, conheciam bem o mar, mas ficaram com muito medo, ficaram apavorados. A tempestade foi forte, o vento foi forte, o dilúvio foi forte, o barco ficou a ponto de só sobrar de a pique. Talvez você esteja dizendo assim: eu não estou entendendo muito o que está acontecendo, porque eu estou frequentando o culto, eu não falto escola dominical, eu dou o dízimo, eu me santifico, eu sou fiel, mas as tempestades da vida não me deixam em paz. E quem sabe você é até criticado por alguns, ou então colocado sob suspeita. Porque geralmente, irmãos, quando passamos por alguma situação brava na vida, tem aqueles que olham e emitem, pelo menos no coração, o seguinte juízo: tem alguma coisa errada aí. Pode ser. Eu digo isso por experiência. Às vezes tem irmão que passa por cada tempestade que, rapaz, será que tem algum pecado não confessado? Será que tem alguma situação de desobediência que o Senhor está querendo tratar? Pode ser, mas pode não ser. Os discípulos obedientes de Cristo passam por tribulações. Irmãos, Lázaro era amigo de Jesus e ficou doente. Não apenas ficou doente, morreu. Foi ressuscitado apenas para que a glória de Deus fosse revelada momentaneamente como um sinal
Alguns pregadores até dizem assim, que quando Lázaro estava lá no seio de Abraão, que Jesus disse assim: Lázaro, volta. Lázaro disse assim: Senhor, não faça isso comigo não, morrer de novo, voltar e morrer. Porque essa vida, irmãos, é uma vida de vale de sombra de morte. Esse mundo no qual nós estamos inseridos não é um parque de diversões. A gente pode até ir para o Mirabilândia, a gente pode até ir para o Veneza Walker Park, mas é só um momento. É um momento de lazer, de distração, é um momento. Logo em seguida vem as tempestades da vida. E muito crente fica se perguntando: onde será que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu desobedeci? Talvez você não tenha desobedecido em absolutamente nada. Aliás, talvez seja por causa da sua obediência a Cristo que você esteja passando exatamente por essa tempestade tenebrosa. Os discípulos amados obedeceram a Cristo, ouviram a voz do Mestre e mesmo assim passaram por tempestades fortíssimas. Com você não vai ser diferente. Nós não estamos imunes aos resfriados da vida. Nós não estamos isentos das gripes deste mundo. Nós não estamos, sabe, irmãos, o fato de sermos filhos de Deus não nos coloca numa redoma de vidro onde ficamos livres de tudo e de todos. Não. Você está viajando com Cristo no barco, vai passar por tempestade. Vai passar por tempestade. Às vezes a tempestade é uma crise financeira. Às vezes a tempestade é um problema no casamento. Pastor, não estou entendendo. Eu estou sendo fiel, mas assim, meu casamento está um problema. Faz parte desse mundo caído. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Precisamos ter isso em mente. Somos discípulos de Jesus, somos filhos de Deus, mas isso não significa que seremos os melhores, que triunfaremos sempre, que passaremos imunes. Não, nós iremos passar pelas tribulações da vida. Como disse o apóstolo Paulo, é necessário passar por muitas tribulações para herdar o reino de Deus. Mas nós temos uma outra lição que pode ser extraída do texto. E que lição é essa? As tempestades da vida são repentinas e imprevisíveis, muitas vezes. As tempestades da vida são repentinas e imprevisíveis. Notem comigo. O versículo de número 37 apenas nos informa o seguinte: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Levantou-se. Irmãos, isso aqui foi de repente. E me permitam informar uma coisa interessante. Se tinha uma coisa previsível no lago da Galileia, que era geralmente tranquilo, o lago ou o mar da Galileia, um lago de águas doces, é geralmente tranquilo. Mas se tinha uma coisa previsível, era a imprevisibilidade das tempestades. O imprevisível era previsível, porque a qualquer momento uma tempestade poderia se formar. Quando o vento gelado que vinha lá do Monte Hermon se juntava com a temperatura quente, porque o lago da Galileia fica entre montanhas. Então, quando
o vento se choca com o ar quente, isso transforma o lugar, sabe, no inferno. No inferno dentro do lago. Eles estavam desesperados da própria vida. Eles eram profissionais e mesmo assim não deram conta, porque foi uma tempestade de arrepiar, uma tempestade para a morte. Não é um vento apenas, não é uma chuva que cai e que você procura um lugar para ficar embaixo, para se proteger. Não, é algo que você diz assim: vamos morrer. E isso, irmãos, era imprevisível. Eles previam o imprevisível. A coisa mais previsível na Galileia era a imprevisibilidade das tempestades. Ela chegava de repente. E é assim que acontece em nossas vidas. Esse mar aqui, ou esse lago, era conhecido pelos discípulos palmo a palmo. Eles viviam ali. A maior parte dos discípulos tiravam o pão, ou ganhavam o pão dali. Eles eram pescadores profissionais, mini empresários. Tiravam o sustento dali da pescaria. Eles conheciam aquilo. E foi justamente naquele ambiente que eles conheciam muito bem, que eles se desesperaram, dizendo assim: vamos morrer aqui. Foi no ordinário, foi uma viagem que eles costumavam fazer. E é assim que acontece em nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós estamos na nossa casa, sabe aquele ambiente tranquilo? Você conhece muito bem. De repente é algo estranho. A sua filha entra dentro de casa com uma atitude suspeita, estranha. Quando você vai atrás, é um problema gigantesco. Às vezes você está na sua casa, tranquilo, na bonança, o telefone toca. E do outro lado é uma tempestade. É repentino. As tempestades da vida não mandam mensagem pelo WhatsApp, não, dizendo que vai chegar. Quando vai para o WhatsApp, já vai a desgraça. Você só recebe o resultado do estrago, mas você não recebe mensagens das tempestades da vida dizendo assim: nós estamos nos aproximando. Não dão aviso prévio. Nós não nos preparamos para isso. Não estamos preparados para várias circunstâncias adversas. Simplesmente recebemos a notícia, a informação, e o desespero está instalado. Todas as vezes que o meu celular toca 5 para 6 horas da manhã, eu entro em desespero. Porque eu perdi o meu tio, que cometeu suicídio, e a notícia veio exatamente 5h15 da manhã. O telefone toca do outro lado, gritaria. Vem a notícia. E aí eu coloquei o telefone de lado e disse: meu Deus, o que é que eu faço? Sabe aquela notícia que graça toda a família, que não deixa pedra sobre pedra, que é capaz de tirar a sua sanidade mental?
são as tempestades da vida. Tenho certeza que cada um de nós já experimentou, em menor ou maior escala, essas tempestades. Às vezes é o filho que entra nas drogas. Às vezes é a mulher que trai o marido. E o marido não sabe o que fazer. São tempestades, irmãos. E nossa reação diante delas é: vamos morrer. Vamos morrer. Elas são repentinas e elas são imprevisíveis. É uma dor que sente, e quando você vai ao médico, ele diz assim: olha, 6 meses de vida. Eu não estou falando nada fora da nossa realidade. Terceira lição do texto: as tempestades da vida, e graças a Deus por isso, têm o poder de nos empurrar para a oração. Vem o desespero, vem o medo, vem o pânico, não estávamos esperando nada disso. O que é que os discípulos fazem, irmãos? No versículo 38, nós somos informados de que Jesus dormia na popa. Os discípulos então acordaram e clamaram: Mestre, Mestre, não te importa que morramos? Mestre, nós iremos perecer. Mestre, a nossa vida está por um fio. Mestre, acabou para nós. Não temos como enfrentar essa tempestade. Não conseguimos domar o vento, mestre. O mar vai sucumbir aqui, mestre. Mestre. Os discípulos gritam, irmãos. A oração fervorosa, ela nasce no ventre do desespero, no berço da angústia. É por isso que muitas vezes, irmãos, tendo em vista que a nossa vida de oração está lá embaixo, o Senhor permite tempestades. Qual foi a última vez que você orou fervorosamente? Qual foi a última vez que você clamou: Senhor, salva o meu filho? Qual foi a última vez que você fez esse tipo de oração? Como já dizia David Wilson, nós precisamos de um batismo de angústia, porque estamos muito confortáveis na nossa situação, excetuando quem está na tempestade. Mas às vezes, irmãos, a situação é tão agradável, o mar está tão tranquilo, né? O mar da vida está tão tranquilo, que a nossa oração não é uma oração apática, é uma oração religiosa apenas para cumprir tabela. A gente vai agradecer pela comida, parece que a gente agradece porque a mente está programada para isso, mas quando falta, quando a coisa aperta e a providência chega em nosso lar, a gente diz assim: obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Você já agradeceu a Deus porque o seu casamento não acabou ainda, meu irmão? Ou você vai deixar para clamar quando houver um pedido de divórcio? Se ajoelhe com a sua esposa e diga assim: Senhor, te damos graças, porque as tempestades da vida não abalaram o nosso casamento. Você já agradeceu
pela porta de emprego que o Senhor abriu, irmão? Ou vai deixar para clamar em alta voz quando perdeu? O Senhor nos conduz para essas situações extremas, para que clamemos em alta voz: Mestre, Mestre, socorro, Senhor. O Senhor está falando com você, minha irmã, dizendo assim: olha, corra para os meus pés e clame a mim nesse dia de tribulação. O Senhor está falando com você, meu irmão. Sabe o porquê disso aí? Sabe o porquê desse redemoinho? Sabe o porquê dessa tempestade? O Senhor quer que você clame. Clame ao Senhor na angústia e Ele te ouvirá. O Senhor escuta o clamor dos seus. Olha o que diz o texto: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Acorde, desperte o Senhor com a sua oração. Aqui Jesus estava dormindo por causa de um dia inteiro de trabalho. Foi labuta, foi trabalho, ininterruptamente ensinando. Ele ficou cansado. Aqui no barco ele dorme, e ele dorme com vários propósitos, não apenas porque estava cansado como homem. Ele está comunicando muita coisa, mas dentre as coisas que estão sendo comunicadas, Jesus está pedindo que os discípulos o despertem. Corram para mim. É como se Jesus estivesse veladamente dizendo assim: olha, me acordem, vocês precisam, eu vou ensinar uma lição a vocês. Quando a tempestade cair sobre a cabeça de vocês, me despertem, porque eu me levanto e acalmo a tempestade. O Senhor está chamando você e eu para uma vida mais fervorosa de oração. Venha quarta-feira aqui orar. Quarta-feira. Não deixe para o momento tenebroso, não. Venha quarta agora e venha clamar ao Senhor. Peça ajuda a Ele, socorro. Ele é socorro bem presente, não apenas em momento de angústia e tribulação. Ele é socorro bem presente o tempo inteiro. Quarta lição: o que é que nós podemos aprender com as tempestades da vida? As tempestades da vida, seguindo o curso natural do texto, revelam o que está no nosso coração. O que acontece do lado de fora revela o que está do lado de dentro. Veja, no versículo de número 40, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? E a expressão aqui no texto grego, que é deiloi, tem a ver com medo covarde. Por que vocês estão tão acovardados assim? Ainda não têm fé? Não é que os discípulos não tinham fé, eles tinham pouca fé, eles não tinham fé suficiente. A prova que os discípulos tinham fé
é o fato dos mesmos correrem para Cristo. Mas quando Jesus diz assim, vocês ainda estão com medo, ou seja, a fé de vocês não é a que eu espero para esses momentos. Vocês precisam de uma fé mais robusta. Vocês precisam de uma confiança inabalável. Vocês vão passar. Jesus está ensinando os discípulos, irmãos. Eu estou aqui para ensinar a vocês. Vocês precisam de fé para enfrentar coisas absurdas lá na frente. Se vocês estão desesperados com essa tempestade, lá na frente, vocês não vão suportar. Jesus está trabalhando na fé dos discípulos, mas isso aqui está revelando que está no mundo interior dos discípulos. Eles desconfiam do cuidado de Jesus. Mestre, veja a oração. Mestre, não te importa que morramos? Segundo a oração dos discípulos, embora fervorosa, mas segundo a oração dos discípulos, é como se Jesus estivesse apático. É como se Jesus tivesse descuidado por um momento. É como que Jesus não tivesse o controle. Quando, no entanto, o fato de Jesus estar dormindo está revelando que ele tem o controle. Quando ele dorme, ele está comunicando várias coisas, e uma delas é: não se preocupem. Mas os discípulos se preocupam. O Senhor está te provando, meu irmão, para revelar o que está aí no teu coração. O Senhor está te provando, meu irmão, para mostrar a você que a fé que você diz ter não é essas coisas todas. O Senhor está nos provando para revelar que temos no nosso coração muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas desconfianças. Esse foi um dos propósitos da aprovação lá no deserto. O Senhor provou os israelitas no deserto para revelar o que estava no coração deles. Tanto é que os israelitas, os hebreus, melhor dizendo, disseram no momento de aperto: era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito. Moisés, porque você nos trouxe para cá? Porque você nos conduziu até essa situação? Era melhor lá. Vejam, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E os discípulos estão nesse processo de desintoxicação, de limpeza, de faxina. O Senhor está tirando do interior deles a desconfiança, a dúvida, a incerteza. Jesus fica profundamente triste, irmãos, com quem desconfia do seu cuidado. Sabe por quê? Porque ele não tem intenção alguma de lhe fazer mal. O Senhor não tem intenção alguma de lhe fazer mal. Se você está no barco com Jesus, enfrentando uma grande tempestade, a ponto de morrer, saiba que a intenção do Senhor Jesus nessa viagem não é de lhe matar. Mas às vezes nós desconfiamos. Deveríamos ter uma fé mais madura, como a de Policarpo, né? Que foi bispo em Esmirna, foi discípulo de João. Policarpo, quando chegou à beira da morte, quando foi colocado numa fogueira para ser queimado, quando ele estava sendo preparado para o fogo, deram a ele a última oportunidade: Policarpo, você já é velho, é um senhor, tem 86 anos de idade, não tem para que passar por isso. Apenas negue ao Senhor Jesus e você vai ficar livre disso. Não precisa ser queimado vivo. Ao que Policarpo respondeu: eu tenho 86 anos de idade e até aqui ele nunca me fez mal, por que eu negaria?
está cuidando de você. Está cuidando de você. Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Ele não quer lhe fazer mal, não. O Senhor está cuidando da sua vida. Ele cuida tanto que repreende o vento. Ele cuida tanto que se levanta, toma a frente para lhe dar um alívio. Ele cuida tanto que traz você para um culto de domingo como esse para ouvir isso. Ele está cuidando da sua vida. Não desconfie do Senhor. Desconfie não. As tempestades revelam o que está aqui dentro. E sabe, irmãos, o grande problema não é o que acontece do lado de fora. O grande problema é o que está acontecendo aqui dentro. Eu particularmente admiro muito quem tem fé firme. Porque tem muito crente, como eu, por exemplo, que tem fé que oscila. Possa ser que algum crente aqui não volte mais porque eu falei isso, mas tudo bem. Mas eu admiro aquele crente que passa pelas mais terríveis provações e diz assim: o Senhor é bom. O Senhor vai dar vitória. E mesmo que o Senhor não dê vitória, Ele continua sendo bom. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. O que é que está aí no seu coração? As tempestades revelam os nossos ídolos. Para onde nós corremos? Quando a coisa aperta, para onde é que a gente vai? Quando a derrota chega, para onde a gente corre? Qual é o nosso desafogo? Onde é que nós encontramos refúgio? O que é que fazemos? Essas atitudes revelam o que está no nosso coração. Essa viagem aqui é muito didática. E essa viagem que você está fazendo com o Senhor Jesus no barco tem muito a lhe ensinar, tem muito a nos ensinar. Especialmente os pecados que estão no nosso coração. Para que a gente olhe e diga assim: paz, estou passando por tanto assim e já murmuro. Imagine quando eu passar por coisa pior. Aprenda de agora a dar graças a Deus em todo o tempo. Por fim, a última lição que nós extraímos do texto, irmãos, talvez a mais importante de todas. As tempestades da vida oportunizam a manifestação do poder de Deus. Pense numa oportunidade para Cristo Jesus revelar a sua glória. Mestre, não te importas que morramos? O texto diz que Jesus se levanta e ele dá uma ordem: aquieta-te, calma-te. Eu gosto muito do comentário do Dr. R.C. Sproul, quando ele diz assim: quando Jesus disse assim: mar, quieta-te, vento, cala-te, o mar olhou para o vento e disse assim: o nosso Criador está falando. E aí o comentarista alemão Adolf Buhr diz assim: quando Jesus acorda, o mar e o vento morrem aos pés de Jesus. Jesus se acorda e o mar e o vento dormem aos pés de Jesus. A criação conhece o seu Criador. É a voz dele. É a voz do nosso Criador. O poder de Cristo é revelado. Essa narrativa existe, sim, para nos ensinar muitas lições, mas ela existe para revelar a glória de Cristo Jesus. Mas você quer saber
o porquê que Jesus acalma essa tempestade? Você quer saber o propósito final disso? Não é simplesmente para cuidar dos discípulos. Sim, Jesus queria cuidar dos discípulos também. Não é simplesmente para chegar ao outro lado. Sim, Jesus precisava chegar ao outro lado porque ele tinha prometido. Não é simplesmente, ou não foi simplesmente para libertar aquele que estava possesso. Também. Mas há um propósito final. Sabe qual é o propósito final? Jesus precisa enfrentar a maior de todas as tempestades. Qual? A ira de Deus na cruz do Calvário. Essa não é a hora de sua morte. A hora de sua morte é no Gólgota, onde o céu vai fechar, onde tudo vai ficar escuro, e a ira de Deus, como uma tempestade, vai cair sobre o Filho de Deus, e ele vai sorver toda a tempestade em si mesmo. Sabe para quê? Para que você e eu, para que nós, para que a igreja jamais enfrente a tempestade da ira de Deus. Nós podemos suportar essas tempestades passageiras e efêmeras, mas jamais poderíamos suportar a tempestade eterna da ira de Deus. Seríamos completamente destruídos. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos gozar de plena bonança eterna. O propósito do texto não é passageiro, o propósito do texto é eterno. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: se Jesus acalmou a pior das tempestades, que foi lá no Calvário, como ele não pode acalmar a tempestade do teu coração? Se Jesus te livrou do dilúvio da ira de Deus, como ele não pode te livrar desse chuvisco que cai na tua cabeça? Se Jesus te salvou para sempre, como ele não pode te salvar neste exato momento desta situação? Este momento, o que nos resta é terminar o nosso culto adorando a Cristo Jesus.